E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. Senhores, a verdade é uma só. Nós vivemos no automático. Na verdade, parar para pensar é um privilégio. Quando lidamos com o tempo e percebemos que estudo, trabalho, contas, família vão engolindo a nossa rotina e parar para refletir, fazer aquele autoexame dos hábitos que estamos colecionando e se esses hábitos, na verdade, nos melhoram ou nos pioram como pessoa, é realmente um privilégio. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Normalmente a gente não para pra pensar, não. A gente simplesmente faz, né? Será que eu estou fazendo mais o bem do que o mal na minha vida? Será que eu estou colecionando relacionamentos que importam? Será que eu estou honrando a minha família, o necessário? Será que eu estou no trabalho certo? Será que eu tenho uma missão ou estou no automático? Qual o significado disso tudo? O que eu estou fazendo com a minha vida? E nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês hábitos que eu abandonei na minha vida que me fizeram uma pessoa melhor. Talvez Então compartilha aí conosco, cara. Compartilha aí conosco. algum desses hábitos inspire você a aplicar na sua vida e fazer acontecer ou destravar algum conhecimento, intenção, objetivo. Então, vamos trocar essa ideia? Eu sou Ricardo Tomé e você está no Conselho. Ricardo Tomé, no canal Conselho. Esse cara é foda. Eu gosto do canal desse cara. Esse cara é muito foda. Primeiro hábito abandonado: riqueza com plateia. Senhores, nós sabemos que nós homens somos validados por aquilo que conquistamos. Então é muito comum que ao longo da vida nós façamos uma espécie de mural com medalhas e troféus daquilo que temos na vida. Diploma, uma casa, um carro, o orgulho da nossa profissão ou trabalho. E muitas das vezes usamos esses troféus todos, conquistas na vida, como uma vitrine para atrair a atenção dos outros. Eu não faço isso, não. Eu não faço isso, não. Primeiro que eu não acumulei muitos troféus, né? No máximo aqui eu acumulei uma medalha de xadrez, eu acho. Eu tenho uma medalha aqui que eu ganhei jogando xadrez. Mas é medalha de bronze ainda, terceiro lugar. Me ferrei. Aqui, em boa parte, somos aquilo que conquistamos. O maior erro é quando você começa a cair numa espécie de concorrência invisível, onde você começa a olhar para o vizinho e perceber o quão atrasado você está em relação a ele. Ele tem um carro melhor, um emprego melhor. Cara, eu fazia muito isso no passado com alguns amigos específicos. Porque eu notei que, infelizmente, se eu comparar, porque a gente fazia coisa, a gente tinha planos idênticos. Eu já contei aqui no passado, eu tenho um amigo que a gente tinha o mesmo objetivo de trabalho, só que ele conseguiu um computador e conseguiu estudar para esse trabalho. Eu não. Então, ele conseguiu um emprego e eu não. Então, a diferença de vida que isso causou em nós dois foi muito grande. Muito grande. Da onde ele partiu, eu parti também. Por que ele está com tanto a mais do que eu? O cargo que ele tem, a promoção que ele ganhou. Ele tem bem mais do que eu. Hoje em dia, esse meu amigo, ele é casado e já tem filhos. A mulher que ele tem, o bairro que ele mora. Tudo isso vai consumindo a nossa mente, destruindo o nosso ego, inclusive aumentando nossa angústia e aflição, acreditando que estamos atrasados na vida. Mas quando eu comecei a abandonar esse hábito da comparação de quem estacionou o melhor carro ou quem mora no melhor CEP, entendendo que eu precisava individualizar a minha jornada, tudo mudou. Eu comecei a contextualizar as minhas conquistas. Então sempre... Eu fiz isso aí sem querer. Porque apesar de eu ainda fazer as comparações, eu simplesmente não me importo. Porque eu consegui transformar minha vida em algo que me deixasse confortável. Então eu estou muito feliz com a vida que eu tenho hoje, apesar de que não é a vida que eu pretendia ter no passado. Mas eu estou feliz com a minha vida hoje. Sempre que batia uma espécie de sensação de atraso na vida em relação a alguém ou grupo de pessoas, eu parava, centrava em mim mesmo e pensava: calma, você fez com as ferramentas que tinha, o contexto e o tempo que tinha. Exatamente. Exatamente. Com as ferramentas que eu tinha, eu fiz o melhor que eu pude. Então, eu não vou ficar chorando no leite derramado, porque, como eu disse, tudo mudou quando o cara lá, que eu faço a comparação, comprou um PC e eu não pude. Então, não tinha o que eu fazer. Não tinha. Aquilo que era possível, reduzindo assim seu estresse e fazendo você, mais uma vez, individualizar a sua jornada. O controle do ego e do orgulho é uma das maiores dificuldades de todo o homem. Como eu disse, como somos validados pela nossa força e nossa conquista, primeiro, não gostamos de pedir ajuda, e segundo, quando fracassamos, o dano em nós é dobrado. Mas quando você faz esse exercício que eu falei, contextualizar tempo, ambiente e ferramentas, as suas ferramentas, o seu tempo e o seu ambiente,
tudo muda. E você começa então a se comparar com aquilo que você era antes, e não com o seu vizinho. Até porque só quem sabe dos bastidores da vida do vizinho é ele mesmo. As pessoas só mostram as suas conquistas, só mostram a sua vitrine. Agora, os bastidores, a ajuda que teve, ou a sorte que teve, ninguém mostra. Ou seja, mostra a vitrine, mas não mostra o fundo de loja. Então todos desfilando com as suas vitrines, sem contar os pormenores que o levou até ali. De repente, uma ajuda privilegiada, um contato na hora certa e no tempo certo, uma família, pai ou mães que ajudaram, nem todo mundo tem o mesmo contexto. É, nem todo mundo. Nem todo mundo. Aprenda a individualizar-se. Riqueza não tem plateia. Segundo hábito que eu abandonei, que fez a minha mentalidade, a minha visão de mundo como homem se expandir. Estudar por produtividade. Eu sei, nesse ponto aqui é um pouco contraintuitivo, né? Claro que eu tenho que ser produtivo. Claro que tudo o que eu faço tem que ter uma utilidade. Desenvolvimento pessoal, certo? Mais ou menos. Nós homens tendemos a ter uma mente pragmática. Tudo o que nós absorvemos e consumimos precisa ter uma função, precisa ter um caráter utilitarista. Se eu não posso aplicar, eu não vou ler, eu não vou estudar, eu não vou me aprofundar, é uma perda de tempo. Isso, em certa forma, é ótimo para a motivação, para os trabalhos, para os negócios, mas quando se trata de uma camada um pouco mais superior da vida, aquela camada mais hipersensível de enxergar o mundo, os detalhes, as nuances, ter repertório cultural, bagagem, ser um homem diferenciado, um pouco mais sofisticado nas ideias, toda essa bagagem mais genérica de desenvolvimento pessoal não irá te suprir. Não vai alimentar o espírito e a mente. Pode fazer você virar um profissional diferenciado. E isso é louvável. Leituras assim têm o seu lugar. Mas quando eu comecei a me incomodar em perceber que em outras áreas da vida humana eu estava emburrecendo, lendo muito livro técnico, ou até mesmo de autoajuda, ou de como fazer riqueza, eu comecei a pensar, calma, nem tudo na vida tem que ser útil. 10 dicas financeiras para o livro Bíblia da sua área de formação, seja TI, advocacia, engenharia. Então, há cerca de 10 anos atrás, eu destravei na minha vida a literatura. Eu comecei a não só me aprofundar em ficção, livros clássicos, como também um pouco de provocação filosófica, porque não bastava apenas eu estar fazendo, eu queria entender o porquê eu estou fazendo. Eu gostei disso aí. É uma dica interessante essa daí. Eu achei interessante isso aí. Esse é o tipo de tópico que apenas homens depois dos seus 30 e que já assumiram alguma estabilidade financeira na vida começam a se incomodar. Por que eu tô trabalhando? Estou num emprego razoável, mas não me sinto preenchido. O que tá faltando? E política, fé, religião, propósito. É aí que a alta literatura, livros clássicos, provocações filosóficas começam a tomar lugar na vida desse homem. E ele começa a cair a ficha. Eu tô emburrecendo. Tô focando tanto em trabalho, em livros técnicos para aprimorar a proeficiência no meu meio profissional, que eu esqueci também que a vida é arte, é profundidade, é significado, é saber o porquê. Nós homens temos uma dificuldade de entrar em literatura, ficção. E é por isso que eu fiz uma lista de livros que eu indico pessoalmente para homens que querem começar a ter esse contato com literatura, sejam livros clássicos ou clássicos contemporâneos. Eu vou deixar um link no comentário fixado na nossa vitrine da Amazon, onde tem os livros que eu recomendo que todo homem comece a investigar, ler e ter na sua prateleira como clássicos atemporais. É isso aí, pessoal. Dê uma olhadinha lá. Dê uma olhadinha lá, porque eu sempre deixo o link para o vídeo original na descrição, então vocês podem olhar o vídeo original e ver os links que ele vai colocar lá. Alimente virtude e valores para além de trabalho e autoajuda para manter-nos motivados, ok? Terceiro hábito que eu abandonei, mentalidade de balada. E aqui não é apenas a festa, a curtição, sair para beber e se distrair da vida, ou estar de bar em bar com os amigos sempre, todo fim de semana. Não é só isso, é principalmente o abandono da mentalidade de caça. Caçar mulheres. Estar nos lugares por conta de mulher. Fazer Eu abandonei isso aí quando eu tinha o quê? 30 anos? Tô com 42 agora. movimentos na vida até mesmo mais agressivos por conta de mulher. Quando você começa a entender que não é o fato de você estar buscando a mulher, é que ela virá até você, e sim você usando o tempo e o dinheiro que você estaria utilizando para buscar e caçar, investido em você mesmo, é que você percebe realmente o poder do real investimento. É quando você investe em si mesmo é que torna-se um homem atraente, e não quando você usa recursos e dinheiro para catar e buscar a mulher na mentalidade de caça, onde toda a balada, mesmo que não seja do seu gosto, você vai porque vai ter mulher, ou aquele barzinho de clima terrível, mas que você vai porque vai ter mulher. É quando você abandona isso, é que você percebe o real poder do alto investimento. Eu lembro que eu assisti um anime. Não, na verdade não era um anime, era um audiobook. Então eu não assisti, eu ouvi. Eu ouvi um audiobook com uma história que eu costumo escutar os audiobooks enquanto eu tô jogando alguns jogos. Então, na história, o cara tinha um sistema, tipo aqueles Isekai, né? O cara tinha um sistema, e nesse sistema ele ganhava dinheiro para dar para mulheres. Só que ele
por ter já ressuscitado, ele não queria ficar bajulando a mulher. Ele não queria mais bajular a mulher. Ele jurou a si mesmo que nunca mais bajularia mulheres. Então, quando esse sistema dava dinheiro a ele, em vez de ele gastar com as mulheres, ele gastava consigo mesmo. Só que aí o que acontecia? Como ele ficava todo fodão, todo bombadão, de tanto gastar dinheiro em si mesmo, atraía as mulheres tudo. Agora, não me entenda errado, eu gosto de sair, eu gosto de ir a certos lugares, espaços que dizem da minha personalidade. Eu já falei por aqui, eu sou do rock and roll, do metal, eu vou a eventos e festivais onde eu sei que vou para curtir, seja com um amigo, seja com uma companheira, seja apenas pelo evento, caso eu não consiga ali uma companhia, mas queira muito ir ao lugar e acabo indo em missão solo, e lá eu encontro pessoas, porque o ambiente tá tão leve e tão conectado com o que eu gosto que você fica até mesmo mais aberto a conversar, puxa um assunto numa fila e outra, e quando você vê, tá com uma galera nova fazendo amizades com aquilo que você gosta. Tudo fica mais leve, sem a pressão do ter que pegar, ter que transar, do placar da noite, enfim. É aprender a fazer da mulher uma consequência na sua vida e não a causa das suas ações. É isso aí. É isso aí. Eu não poderia ter dito melhor. Isso me fez reavaliar onde eu coloco o meu tempo e o meu dinheiro. Não nas pessoas, mas em mim mesmo. Quarto hábito que eu abandonei, academia por estética. Pois é, quando eu comecei a malhar, claro, o primeiro impulso é por estética, é parecer mais forte, é parecer mais harmonioso. Eu, que sempre fui muito magro, comecei a ganhar peso. Quando eu comecei o canal, eu tava com 72 quilos, sendo que a minha altura é 1,83, pra você ver, né? Então de lá pra cá eu ganhei meus 15 quilos, hoje eu tô com quase 90 quilos, pois é, não parece, mas sim. Então sim, eu comecei focado em estética. Só que com a idade você começa a perceber que algumas cascas vazias não te elevam como homem. Na verdade, você não quer mais parecer forte, e sim ser objetivamente forte. Ou seja, parar de treinar por estética, e sim por força e resistência. Você começa a treinar para tornar o seu corpo funcional, e não para parecer estético, posar, parecer bem nas fotos. É claro, senhores, que uma coisa leva a outra, mas refletindo dia desses, quando eu fazia artes marciais na adolescência, pra quem não sabe, eu fiz 1 ano e meio de capoeira, e fiz 3 anos de Kung Fu no estilo Dragão do Poço, pra você ver, né? E naquela época eu fazia mais para me sentir capaz, e não pela estética, entende? Eu treinava sabendo que eu estava transformando o meu corpo em algo mais potente, e não apenas para parecer melhor, mais saudável. Além, claro, de todo o ambiente que eu fazia, de amizades profundas e conectadas nas artes marciais, né? Eu comecei a parar quando eu fui pra faculdade. E pegando essa memória nostálgica, onde eu treinava para me sentir mais forte e saber que eu era capaz de ferir, mesmo escolhendo não fazer, eu comecei a pensar, caramba, eu tenho um corpo menos resistente do que eu tinha antes, porque comecei a treinar apenas por estética. Quando você começa a passar dos 30, você quer o seu corpo não apenas parecendo forte, mas também disposto. Uma coisa pode levar a outra, claro, mas quando o foco é em ser capaz e não apenas parecer forte, a coisa muda bastante. Até mesmo a configuração do teu treino muda bastante. Inclusive, esse ano eu quero voltar à arte marcial, só que dessa vez no boxe. Quem sabe eu começando a treinar, eu não trago aqui as minhas impressões, faça um vídeo sobre isso, sobre como muda a sua rotina quando da academia vai pra uma arte marcial. E aqueles que começam a treinar mais por força do que por estética, coloca aqui embaixo o relato de vocês. Muda muita coisa no treino, na configuração de treino de vocês. Compartilha com outros irmãos aqui. Quinto hábito que eu abandonei como homem, a quebra do padrão médio. Senhores, como eu comentei no começo desse vídeo, nós homens vivemos no automático. Temos pouco tempo para respirar e é um privilégio parar para pensar e viver uma vida mais autoexaminada, sabendo os porquês de você estar fazendo alguma coisa. Pois é, eu tive essa epifania. Existe um estereótipo de performance como homem na sociedade, que é o quê? Basicamente, ouvir um sertanejo ou um pagodão, acompanhar o futebol, um brasileirão de vez em quando, cerveja ou uísque, ser o pegador, falar de mulher, enfim, não tô dizendo que isso não tem o seu lugar, é claro. Eu acho que eu sou bem diferente desse padrão aí. Porque eu sempre preferi ficar mais em casa, eu sempre preferi mais assistir meus filmes, meus seriados, jogar meus jogos. Que tem. Eu mesmo falei aqui de esportes e tudo bem tomar a sua cerveja, o seu uísque, ou trocar ideia sobre mulher, de quem tá afim, quem deixou de estar afim, quem conquistou, quem deixou de conquistar, perfeito. Mas como eu comentei, existe uma camada acima na vida que quando você vive no automático, você não experiencia. Até porque a cultura de massa entretém, é divertido, tem o seu lugar. Mas como eu comentei, a vida não é apenas isso, e tem que ter um espaço nela para que você experiencie um outro nível de apreciar a vida. E foi aí que eu fui justamente atrás desse outro nível. Comecei a me expor a outros ambientes culturais que me provocavam o meu estilo de vida até então estabelecido, começando a consumir artes, filmes mais introspectivos, me expor a uma cultura musical mais elaborada, ambientes que provocavam o meu modo piloto automático de viver a vida. É claro que o pagode, o sertanejo, o futebol de domingo, a resenha com a rapaziada, falando de mulher, ou o litrão de cerveja, tem o seu espaço reservado na rotina. Mas quando você começa a consumir outros gêneros musicais mais clássicos, livros mais clássicos, frequentar e consumir arte como museus e exposições, galerias, você sai de um estereótipo de masculinidade, onde muitas das vezes também é assumir uma certa ignorância para esse mundo mais hipersensível de enxergar a realidade, mas também mais rasa, e você começa, de fato, se aprofundar e ser um homem diferenciado.
É isso aí, o negócio é os clássicos, camarada, o negócio é os clássicos. Você consegue trocar ideia sobre o Fla-Flu, mas quando a chave vira e você muda de ambiente, você consegue puxar assuntos e repertórios, bagagem cultural mais rebuscada e trocar uma ideia sobre arte, cultura, música, filmes. Assumir esse hábito para mim foi essencial para enxergar a vida de maneira mais profunda, significante e diferenciada. Sexto hábito que abandonei foi ter um filtro muito rígido para amizades na minha vida. Chega uma parte da nossa jornada como homens em que nós começamos a tentar diferenciar as amizades verdadeiras das amizades falsas, daquelas que devemos conviver e do mundo que não devemos dar atenção. E daí você acaba naturalmente se isolando, tendo uma, duas, três ou talvez no máximo 5 amizades para conversar no seu dia a dia, trocar uma ideia, baixar um pouco a guarda, até mesmo desabafar, conversar de modo sincero e no X1. Aqui você deve pensar, ué, mas esse não é o certo? Ignorar as falsidades? Ficar apenas com os de verdade? Mais ou menos. Cada grupo de pessoas na sua vida tem uma intenção diferente, um compartilhamento de interesses diferentes, até mesmo uma função. Então você não precisa esperar que toda a relação que você tenha com as pessoas tenha que ser profunda e de irmandade para que você esteja naquele ambiente com a pessoa. É preciso ser flexível para que expandamos o nosso ciclo social e sejamos pessoas capazes de transitar entre ambientes diferentes e tirar o melhor desses ambientes. Do contrário, você vai se isolar com esse discurso de que só se alia com os amigos de verdade. Eu concordo com ele, eu concordo com ele. Eu acho que a gente só não deve mesmo fazer amizade com certas pessoas tóxicas que, em vez de agregar na nossa vida, fazem é subtrair. Isso não existe na vida real. Por exemplo, vai ter os amigos da resenha do futebol, onde vocês não precisam formar uma irmandade ou todos têm que ser amizades de verdade, mas vai ter a função clara de serem aqueles que você vai dividir uma boa e saudável partida de futebol, num campo society numa quarta-feira à noite. Já outro núcleo vai ser aqueles seus amigos de infância, onde quando você se reúne com eles, ficam rememorando, né, com nostalgia, o passado que vocês viveram. Já outros da faculdade vão ser aqueles em que vocês vão trocar uma ideia profissional sobre as tendências da área de vocês, né, onde emprega mais, se defasou ou não a área, como mudar, como ganhar mais dinheiro e progredir. Entendeu o que eu quis dizer? Nem toda relação na sua vida tem que ser profunda e de significância absurda. Pode cada grupo de pessoas, cada grupo que você fez essas amizades, tem um objetivo, que é manter a sua vida girando. Tem a galera do Gil, a galera da trilha, a galera da faculdade, os amigos de infância, os amigos mais intelectuais, onde você troca ideia sobre filosofia estoica, virtudes, economia, geopolítica, seja o que for. Saiba exigir das pessoas apenas aquilo que elas podem oferecer. Não ser aquela pessoa pedante ou chata. Pelo contrário, isso inclusive melhora a sua inteligência social, saber entregar a cada grupo aquilo que lhe é devido, ao invés de ser aquela pessoa irritante ou pedante que tá puxando o assunto errado no grupo errado. O que não exclui, claro, que você tenha aquele grupo de amigos que são os de verdade, que você sabe que pode contar para o que der e vier. Mas não se isole através desse discurso de só me dou com esse e aquele. Isso vai fazer a sua vida e as suas relações na sua vida serem muito mais leves. O hábito que eu abandonei como homem que libertou a minha mente foi parar de acreditar que a solidão e o isolamento é o melhor caminho para privar-se da dor. Privar-se da dor? Não parece ser o melhor caminho, não. Mas, tipo, compartilhar com a mulher também não é boa ideia, não. Na verdade, eu comecei a entender que com o tempo, com o passar do tempo, você quer começar a dar significado às suas ações. Na verdade, você começa a se preocupar cada vez mais com o impacto que seu trabalho e a sua presença causa na vida das pessoas. Você começa a entender que é importante você deixar a sua marca no mundo. Como eu estou impactando as pessoas? Eu contribuo efetivamente. Eu, Mr. Darkness, eu não me importo muito com isso daí, não, que ele tá dizendo. Porque, tipo, eu acho que como a vida encerra na morte, é, nada além daquilo ali me importa. Não faz diferença para mim o que vai acontecer depois que eu tiver partido. Porque eu não estarei lá para ver os resultados. Então não me interessa. Para a vida dos outros, então você sai de um modo até um pouco imaturo e adolescente de isolamento total, porque você acredita que o mundo não vale a pena, as pessoas não valem a pena, e você começa a fazer um caminho de regresso. Você sai do isolamento e volta novamente pro bando, mas agora querendo contribuir para as pessoas que valem a pena ajudar. Então você começa a se preocupar realmente com o legado, com o que fica quando você deixa a marca no mundo e nas pessoas, ou seja, você começa a viver com um senso de missão. Isso geralmente começa a despertar perto dos 40, quando você estabiliza a sua vida em vários campos e começa a se perguntar, tá, e agora? Ganho salário razoável? Tenho uma vida confortável? O que eu faço com a minha existência? Qual é a minha missão aqui? E aí você começa a abrir caminho para uma das virtudes mais difíceis de implementar e de praticar, que é a virtude da caridade. É você sair da fase de acúmulo e começar a extravasar. Você começa Sair da fase de acúmulo. Tá aí.
Eu não tenho fase de acúmulo, eu sou baixo orçamento. Eu não acumulo nada, muito, muito pelo contrário, eu não tenho nada a acumular, porque eu sou baixíssimo orçamento. Eu tô quase sempre no vermelho. A minha luta é não ficar no vermelho. É por isso que eu não tenho como começar isso daí. A querer compartilhar o seu conhecimento, começa a querer compartilhar o seu conforto e começa inclusive a querer compartilhar a sua riqueza com aqueles que você acredita que valham a pena compartilhar, que estão precisando de você e você sente-se bem fazendo isso. Esse é um nível difícil de chegar, mas você O que eu posso compartilhar é as minhas lições de vida, esses react aqui que eu dou minhas opiniões, então já eu dando as minhas lições de vida. E os meus gameplay, né? Porque nos meus gameplay eu me divirto e consigo entreter uma galera. Então eu compartilho as minhas experiências de jogo com o pessoal. começa inclusive a sentir prazer em ajudar os outros, ou seja, prazer em ser útil. E isso tem muito de masculinidade, né? Prazer em servir, prazer em ser útil, em saber que tem uma função no mundo. Inclusive, esse é um dos grandes casos de depressão masculina, onde os homens sentem-se inúteis. Eles não sabem para que eles servem. Bom, quando você começa a servir aos outros, você começa a entender isso. Então eu sirvo para estar em bando e fazer o melhor para aqueles que buscam a ajuda e sabem valorizá-la. Olha, uma coisa, o capitalismo é justamente isso aí. Você servir aos outros. Todo capitalismo é baseado nisso aí. Você servir aos outros. Quanto mais gente você servir, mais você será recompensado. É por isso que pessoas que têm grandes empresas, que servem muitas e muitas pessoas, ficam ricas. Bom, não no Brasil, né? No Brasil é só falência e roubo estatal, mas em países decentes, digamos. O hábito que eu abandonei como homem que abriu a minha mente é a necessidade de controle. Eu abdiquei da necessidade de ter controle absoluto sobre todos os aspectos da minha vida. Isso daí eu não sei se eu consigo fazer não, cara. As minhas coisas têm que ser tudo friamente calculadas. Eu planejo tudo. É aquela lição básica histórica que eu aprendi há 7 anos atrás, e quem foi aluno meu no Alto Conselho, vou deixar aqui o link caso queiram ter interesse em assistir esse módulo, O Homem Estoico, e nele eu falo, aprenda a discernir aquilo que você pode controlar daquilo que você não pode controlar. Sabendo essa diferença, você começa a regular dentro de você angústia e aflição na sua vida. Porque quando você sabe exatamente o que é ou não da sua conta, você perde essa necessidade de ter controle sobre todos os aspectos da sua vida, deixando algumas coisas simplesmente acontecerem, enquanto outras você agarra sabendo que pode sim modificar. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O exemplo básico é no trabalho. O que está sob o seu controle? Fazer boas conexões, ser um ótimo trabalhador, um ótimo empregado, um ótimo funcionário, fazer o seu trabalho e entregar em dia, aperfeiçoar-se e continuar ajeitando o seu currículo. O que não está no seu controle? A forma como as pessoas te enxergam no trabalho, o porquê do seu patrão te dar ou não uma promoção, a sua reputação no trabalho, já que você controla só as suas ações e não a impressão que as pessoas têm das suas ações. Então olha só, você não controla a vontade dos outros e não controla a sua reputação, mas você controla as suas ações que podem moldar a sua reputação e a impressão que os outros têm de você. Outro exemplo, no campo amoroso, um relacionamento. O que você pode controlar? Ser um homem fiel, íntegro, um homem digno, respeitador, que sabe liderar e afrouxar à medida em que você recebe os feedbacks da sua parceira. Ser recíproco ao como ela serve ou ajuda ou auxilia você também no relacionamento. Agora, o que você não consegue controlar? O fato dela te amar ou não te amar, trair ou não trair, o humor dela, a gratidão dela. Cara, isso aqui é forte, mas é importante. Essa lição estoica, que inclusive eu resenhei no nosso espaço do Conselho dos Homens, foi justamente isso. Aprender a discernir o que está ou não sob o seu controle é o primeiro passo para que você consiga controlar angústia e aflição na sua vida. É legal isso aí. É legal isso aí. Realmente. Se a pessoa conseguir controlar isso, ela consegue até, por exemplo, não se sentir insultada com nada. Porque, tipo, quando as pessoas te insultam, é você que escolhe se você fica bravo ou não. Até a sua ansiedade diminui. Porque a guerra do outro lado do mundo, a inflação e a moeda, coisas abstratas que não dependem de você. O que depende de você? O que você faz com o seu dinheiro, o que você faz com o seu tempo, como você se comporta, o que você come, o que você bebe, como você se exercita, como você trabalha.
Se você ama ou não, na prática, né, seus familiares, esposa, filhos, pais, tudo isso está no seu controle. Esses foram os pilares que mudaram a minha relação, não só minha como homem, com a minha masculinidade. Algumas são contraintuitivas, eu sei. Outras saem de estereótipos, né, de comportamento masculino, eu sei também. Mas eu espero que uma dessas, pelo menos, tenha provocado você a mudar, beleza? E não esquece de conferir nossos links aqui no comentário fixado, né, da nossa lista de livros, mas também do nosso espaço de membros do Alto Conselho dos Homens, beleza? E compartilha com vocês qual desses pontos você já pensou em mudar, ou está mudando, ou até mesmo se sentiu provocado a mudar a partir desse vídeo, beleza? Gostaram de vídeos como esse? Então, curta e hype esse vídeo aqui para eu saber que vocês querem mais conteúdos como esse. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Sejamos homens melhores. Menos reativos, mais sabedores e com uma visão diferente da vida. Até a próxima, senhores. É nóis! Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!